E aí galera, tudo tranquilo por aí? Preparados para uma história absurda de superação? Pois é, no vídeo de hoje eu irei falar sobre como a Coreia do Sul saiu de um país totalmente agrário, caipira mesmo, para um país futurista e extremamente influente em várias áreas. Como vocês já sabem, temos a questão cultural, com os doramas e K-pop, mas também a Coreia do Sul é um país influente no âmbito tecnológico, tendo empresas famosas em seu arsenal, como por exemplo a LG, Hyundai e a Samsung. Provavelmente você deve ter na sua casa ao menos algum aparelho dessas marcas. Bem, hoje a gente vai falar de um país que nos anos 50 era mais pobre do que a maioria dos países africanos e do que o Brasil, por exemplo. Já nos anos 60, a renda anual por cada pessoa da Coreia do Sul era de $155. Em comparação, no Brasil, a renda por pessoa na mesma época era de $208. E claro, a situação da Coreia do Sul na época estava desse jeito por conta da recente Guerra das Coreias, um evento que começou nos anos 50 e foi até os anos 53. Mas esse mesmo país, em poucas décadas, virou uma das maiores potências econômicas e tecnológicas do planeta, em um evento conhecido como o Milagre Econômico Coreano, ou também o Milagre do Rio Han. Que, bem, por mais que a palavra milagre esteja sendo colocada de forma muito absurda aqui, ela não está errada. Parece até que os coreanos daquela época tinham, uma máquina do tempo escondida, sabe? Porque os caras só tomaram atitudes certas uma atrás da outra. E antes da gente mergulhar nessa viagem alucinante e cheia de reviravoltas, já sabe, né? Se curtiu a ideia, deixe o seu like aqui embaixo no vídeo. E se inscreva no canal também, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Pois nesse canal aqui eu te mostro a verdade nua e crua dos países asiáticos. E por incrível que pareça, dessa vez eu irei trazer algo bom de um país asiático. Geralmente eu só falo de coisa ruim, mas hoje não é o dia. Do zero absoluto, como nasce um gigante. Eu quero que você imagine agora a seguinte cena. Estamos na década de 50. A Guerra das Coreias acabou de triturar o país. Temos milhões de mortos, cidades em ruínas. O povo está totalmente na miséria, e a situação é verdadeiramente desesperadora. Pois é, a Coreia do Sul estava nesse contexto. Era um país agrário, com pouquíssima indústria, e a maioria da população sobrevivia do que plantava. Se você tivesse que apostar qual país iria virar uma potência global, a Coreia do Sul certamente não seria um país que viria na sua mente. Você provavelmente pensaria que a Coreia do Sul iria continuar pobre para sempre. Afinal, o país estava em uma situação realmente muito precária. Mas é aí que a história começa a ficar interessante. O povo sul-coreano não tinha grana, isso é fato. Mas o povo tinha uma coisa que valia ouro. Na real, algo que vale ouro até nos dias atuais. Disciplina e a vontade de virar o jogo. Eles já não tinham nada a perder, afinal já estavam na miséria. O que restava era apenas andar pra frente, E foi aí que o governo, liderado por Park Chung-hee, chegou com uma ideia meio ousada para a época. O foco total na exportação. Parece simples, mas era uma mudança gigantesca de mentalidade. Em vez de só produzir para consumo interno, a meta era fabricar coisas para vender para o resto do mundo. E detalhe, o mundo abraçou os produtos sul-coreanos. Mas no começo a Coreia do Sul focou no básico do básico, como por exemplo sapatos e perucas. Sim, perucas era um negócio lucrativo na época. Embora hoje em dia possa parecer irônico, Um país ter como pontapé inicial para sair da pobreza a venda de perucas, Algo que a gente não pensaria. Eles produziam em massa e tinham um custo baixo, porque a mão de obra era farta e barata. Essas primeiras investidas capitalistas eram chamadas de indústrias de chaminé, pois poluíam muito o meio ambiente, mas ao mesmo tempo geraram os primeiros dólares para o país. E quanto ao governo, ele não ficou só de braços cruzados. Eles criaram os planos quinquenais de desenvolvimento econômico. Basicamente, eram metas ambiciosas para cada 5 anos. Daí vem o nome, quinquenais. Vamos supor que estamos em 1965. A ideia é que, até 1970, a gente aumente a produção de arroz e a exportação de tecidos em X%. Geralmente a meta era muito alta, pois os sul-coreanos não estavam com tempo a perder, E precisavam sair da miséria o mais rápido possível. E foi essa força de vontade que fez eles seguirem à risca cada meta que eles colocavam em si mesmos. Era um planejamento centralizado, mas que dava um norte muito claro, para onde o país deveria ir. A ascensão empresarial, os gigantes que mandam no jogo. Um dos maiores segredos do sucesso coreano foram os chaebols, que no caso são grupos de empresas controlados por famílias sul-coreanas. Já ouviu falar em Samsung, Hyundai, LG, SK Group? Pois é, esses são os chaebols. Eles não são só empresas gigantes, são verdadeiros impérios familiares, com tentáculos em tudo que você possa imaginar, indo desde eletrônicos, carros, navios e por aí vai. O governo tinha uma relação super íntima com esses grupos, era tipo um pacto. O governo dava incentivos fiscais, emprestava dinheiro barato e protegia essas empresas da concorrência externa. Em troca, os chaebols tinham que atingir as metas de exportação do governo. Era um toma lá da cá absurdo, mas era genial. Pois no fim essa jogada entre os empresários e o governo deu muito certo. O governo dava assistência e os chaebols chutavam a bola para dentro do gol. Claro que essa relação não era lá um mar de rosas, Teve muita crítica sobre a falta de concorrência interna, já que os chaebols tinham o monopólio da produção de produtos sul-coreanos. E essas críticas se estendiam até mesmo a rumores não comprovados de que os chaebols e o governo estavam com uma aliança corrupta. Mas, na época o foco era só o crescimento mesmo. E eles cresceram. Muito, A Samsung, que hoje faz os celulares mais avançados,
começou vendendo peixe seco, vegetais e macarrão para a China. Nada a ver com o que a marca representa nos dias atuais, tipo, passou muito longe, né? E após a empresa Samsung crescer um pouco mais, expandindo seus setores de atuação, ela passou a atuar na produção de açúcar e tecidos. Pois é, essa é a prova viva de que muita gente não nasce grande e já sabendo o que fazer, né? O salto qualitativo, do aço ao microchip. Lá pela década de 70, o governo coreano percebeu que não dava para viver só de sapato e peruca. O mundo estava mudando e muito rápido, e eles precisavam de indústrias mais pesadas e sofisticadas. Foi aí então que a Coreia do Sul começou a investir pesado em aço, construção naval e petroquímica, que, para quem não sabe, petroquímica é a área responsável por utilizar petróleo e o gás natural como matéria-prima para desenvolver produtos químicos. Pensa só no tamanho da ousadia da Coreia do Sul, né, cara? Um país que era totalmente agrário, com indústrias precárias, do nada quer construir navios gigantes e produzir aço de alta qualidade. É tipo tu entrar na academia e querer sair dali um Renato Cariano, né? Só que detalhe, né? Fazendo academia por um dia só. Assim, a Coreia do Sul investiu pesado em tecnologia. Mandaram gente para estudar fora, trouxeram especialistas para dentro do país e deu certo. A instituição chamada POSCO, a siderúrgica estatal, virou uma das maiores e mais eficientes do mundo. A Hyundai começou a construir superpetroleiros e porta-containers. De repente, a Coreia do Sul não era mais só a fábrica de produtos baratinhos, que exportava sapatos e perucas. Agora ela era uma potência industrial séria. Anos 80 e 90, a era da alta tecnologia. Bem, é aqui que a Samsung vira a Samsung que conhecemos hoje. E quanto à LG, ela começa a se destacar em TVs e eletrodomésticos. E a Hyundai se solidifica como uma montadora global. A Coreia do Sul percebeu que o futuro estava na inovação, na inteligência, e eles jogaram todas as suas fichas nisso. E quem diria que um país que exportava apenas vegetais e acessórios básicos, um dia seria líder mundial em chips de memória? Pois é, ninguém imaginou que algo assim aconteceria, e muito menos em tão pouco tempo, né? Menos de um século. Mais precisamente, a metade de um século, né? 50 anos. O segredo crucial da evolução: educação, disciplina e resiliência. Bom, você talvez ainda esteja sem entender como os sul-coreanos tiveram todos esses avanços tão rapidamente. Afinal, tem uma coisa que eu ainda não falei pra vocês, né? Pois é, eu tô dando uma de tia Fifi aqui, né? Tô escondendo os segredinhos de vocês. Mas vamos lá, né? A educação é algo que a Coreia do Sul sempre valorizou. As crianças desde cedo são incentivadas a estudar até ficarem calvas. Isso vale para as mulheres também. Tá, tô zoando agora. Mas sim, a competição entre os alunos é intensa. E isso gerou uma forma de trabalho altamente qualificada, o que por sua vez ajudou a fazer o, entre aspas, milagre econômico sul-coreano acontecer. Um outro fator que ajudou no milagre foi a mão de obra disciplinada do país. O povo coreano é conhecido pela sua disciplina, dedicação ao trabalho e um senso coletivo muito forte, ao ponto de muitos deles fazerem horas extras no trabalho com vontade mesmo, sem serem obrigados, né? Sacrifícios pessoais eram comuns em nome do progresso do país. Não é à toa que eles construíram tudo isso tão rápido. Essa dedicação é quase lendária. E não se esqueçam, né? Eles saíram de um país pobre para a quarta maior potência econômica asiática e a 15ª maior potência mundial. Tudo isso em apenas míseros 50 anos. E bem, um terceiro motivo que foi decisivo para o milagre econômico sul-coreano acontecer foi a orientação para a exportação. Eu já vou explicar para vocês o que isso significa. Como eu disse antes, a estratégia dos sul-coreanos era de vender para fora. Afinal, isso fazia com que as empresas fossem cada vez mais competitivas. Até porque eles estavam competindo com outras empresas do mundo todo, né? A competição era global. Não dava para ser preguiçoso e vender qualquer coisa que dê na telha, né? A crise financeira asiática de 97. Bom, o milagre econômico sul-coreano, ou também o milagre do Ryuhan, não ocorreu de forma totalmente confortável e sem nenhuma pedra no caminho. A Coreia do Sul enfrentou crises, como a crise financeira asiática de 97. Pensa numa bomba absurda, cara. A economia quase foi pro buraco, empresas gigantes quase faliram. Mas o que o povo fez? Juntou ouro. Literalmente, as famílias doaram suas joias e bens de ouro para o governo, com o intuito de ajudar o país a pagar suas dívidas e se reerguer. Pois é, quando eu disse que o povo sul-coreano era unido, eu não tava só brincando. Essa atitude mostrou a força da união e a resiliência desse povo. Eles caem, mas levantam mais fortes. O preço do progresso, nem tudo foram flores. Como eu disse, seria injusto dizer que essa expansão econômica da Coreia do Sul foi linda e maravilhosa. Um crescimento tão rápido e focado gerou alguns problemas, obviamente, como por exemplo as jornadas de trabalho exaustivas. Para crescer rápido, a galera trabalhava além da conta, horas e horas a fio, sem muito tempo para a família e muito menos lazer. As pessoas passaram a viver apenas para trabalhar. E como o teto do que é ser um bom funcionário ficou ainda mais alto, isso fez com que o mercado de trabalho ficasse muito competitivo. Além do mais, o governo passou a adotar certas medidas autoritárias, na tentativa de apenas extrair o máximo da produtividade dos trabalhadores, sem espaço para reclamações. Portanto, os direitos dos trabalhadores e a liberdade de expressão eram limitados, sem contar que inúmeras greves eram reprimidas.
pois tudo girava em torno apenas do desenvolvimento econômico, e tudo que representasse uma ameaça a isso era devidamente exterminada pelo governo. E quanto aos chaebols, as empresas comandadas por famílias ricas, eles começaram a ser vistos com um olhar de preocupação por grande parte dos sul-coreanos. Apesar deles serem essenciais para o crescimento econômico do país, os chaebols acumularam um poder imenso. Isso gerou preocupações com monopólios, favorecimento e a falta de oportunidades para pequenas e médias empresas. Ainda hoje o poder deles é um tema de debate por lá, então é importante entender que o milagre teve seus sacrifícios e suas sombras, mas no geral o balanço foi incrivelmente positivo para o país. A Coreia do Sul hoje, um país do futuro. Hoje a Coreia do Sul é um país que dita tendências, não é só em tecnologia, é também na cultura. Como mencionado antes, a Coreia do Sul exportou inúmeros grupos musicais de sucesso, além de séries famosas em diversos países. A Coreia do Sul virou uma potência cultural, influenciando o mundo todo. Quem diria que um país que mal tinha eletricidade nos anos 50, hoje seria o centro de uma onda cultural tão grande, né? É o que a gente chama de soft power, né? O poder de influenciar sem precisar de tanques, só de músicas e séries viciantes. Eles continuam investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento, em inteligência artificial, biotecnologia e etc. São obcecados por inovação. A Coreia do Sul é, de fato, um laboratório vivo do futuro. Bem, agora que você sabe a real sobre a riqueza da Coreia do Sul, comente aqui embaixo pra mim qual foi a sua reação ao descobrir tudo isso. Eu gostaria muito de saber. Eu, por exemplo, fiquei bem surpreso em descobrir que a Coreia do Sul era ainda mais pobre que o Brasil, tá ligado? Pois é, essa foi a informação mais chocante que eu vi durante a pesquisa inteira, né? Quando fui fazendo esse roteiro. E bem, dito isso, eu me despeço por aqui mesmo. E te vejo aí no meu próximo vídeo.